E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre substantivos, só que dessa vez nós vamos classificar esses substantivos e vamos falar um pouquinho de um a um, começando pelo substantivo comum, que é aquele que dá nome aos seres ou às coisas de uma forma bem genérica. A caneta se chama caneta porque ela é uma caneta e ponto final. A cadeira é uma cadeira porque ela é uma cadeira e ponto final. Já temos também o substantivo próprio, aquele que é mais específico, que é mais individual, que dá nome. Por exemplo, na frase Marquiele é uma boa professora. Marquiele é o substantivo próprio porque está falando de mim e se escreve com letra maiúscula. Mas isso também pode ser atribuído a país, estado e outras coisas também. Por exemplo, o Brasil é um belo país. Na frase o Brasil é um belo país, Brasil é o substantivo próprio porque está falando do nosso país e se escreve com letra maiúscula. Entendeu? E tem também o substantivo simples e o substantivo composto. O substantivo simples é aquele que é formado por um elemento só. Ou, no português, nós dizemos que é o radical, que é aquilo que dá origem às palavras. Radical, um só, um elemento só. Por exemplo, sol. Ou, por exemplo, tempo. Preste atenção, isso é o simples, é só uma palavrinha. Já o substantivo composto, este é formado por dois elementos. Por exemplo, girassol, ele precisa do sol, que é aquele primeiro lá, lembra? Então, girassol. E passatempo, uma palavra que para existir precisa de dois elementos, não existe sozinha não. Tem o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Esse substantivo concreto é aquele que existe por si só, não depende de ninguém para existir. Por exemplo, a nossa famosa caneta. Ela é um substantivo concreto porque ela existe e não precisa de muita coisa para existir não. Mas existe também o substantivo abstrato. Esse substantivo, ele depende de outra coisa para existir, porque ele é imaterial, bem diferente da nossa caneta. Ele pode vir por coisas que nós sentimos, por sensações, por ações, por estado em que a pessoa se encontra, o lugar se encontra. Por exemplo, vida, saudade, são coisas abstratas, nós não conseguimos pegar, não é mesmo? Nem tocar, nem ver, mas sabemos porque sentimos. Existe também o substantivo primitivo e o substantivo derivado. O substantivo primitivo é aquele que dá origem às coisas, a outras coisas. Por exemplo, casa. Essa é uma palavra que dá origem a casarão, casaril, casebre. Então, ela é primitiva, porque dela que veio primeiro, por ser a primeira, vem outras palavras. Já o derivado é o contrário, é aquele que precisa de uma outra palavra para ele existir. Por exemplo, flor é a palavra primitiva, florista é o derivado de flor, casarão é o derivado de casa, entendeu, né? E também tem o substantivo coletivo, é aquele que forma um conjunto de coisas, de seres ou de objetos da mesma espécie. Por exemplo, quando você puxa uma uvinha do cacho. Uma uvinha é uma uvinha. Lá ela está no cacho. Também pode ser um cacho de bananas, de boi, que é boiada, ou de flor, que é ramalhete. Compreendeu? Então estudem!